Boa noite. Assinar aqui o Fernando. E Nicole. E Camila. Esperando o Fernando entrar. O tema da live de hoje vai ser suicídio. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Ele tá entrando. Fala, Hugo. Oi, Fer. E Fala aí? aí. Tudo bom? Tá ouvindo? Tudo Eu tô ouvindo bom? bem, sim, tá tranquilo. Legal. Tá muito escuro aqui? Eu? Não tá muito claro, mas tá bom, dá pra ver. Dá Então pra tá ver que bom. você é você. Beleza. Beleza. Vamos lá? Fala, cá, tudo bom? Ah, Kai. A Kai e a Ani. A Ani Ani também tá não, aí. fui eu que entrei no celular dela e eu tive que mudar. Ah, tá bom. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Então só para Aqui. quem está acompanhando a gente aí, a live vai durar 1 hora, tá bom? No máximo. Vamos falar sobre suicídio, conforme nossos conhecimentos, É isso aí. tá bom? Nossa bagagem. Quer falar alguma coisa aí, Fer? Não, só agradecer ao pessoal que vai entrar na live ainda, que vai ver depois. E que é muito importante esse pessoal estar junto com a gente e dar essa força para que a gente possa realmente dar da nossa vida e, e receber também. Fala, Manta. Beleza? Legal. E falando também que nosso site está no ar já e a postagem sobre suicídio já está lá, tá bom? Vai ter um texto que discorre de maneira mais profunda sobre as coisas que a gente vai trazer aqui, já está lá, e com alguns resumos também, indicação de livro, tá bom? Para quem estiver assistindo no YouTube, sei lá, no Instagram depois, está lá já. O site é www.circulodefogo.life, tá bom? Vamos lá, Fer? Vamos lá. Começar? Toca aí. Então, gente, suicídio. O que é suicídio? É um aprofundamento da depressão a um ponto de não se sentir nada, né? Não ter acesso aos sentimentos e às emoções. A um ponto de angústia muito profunda e de uma dor, porque existe o mecanismo de fuga dos sentimentos que as pessoas normalmente usam, só que chega a um ponto que não dá mais para escapar do sentimento e da dor. E isso chega a um nível de angústia que a pessoa sonda a fuga da vida, a sair da vida, que é o suicídio. Tá bom? Antes de falar sobre o suicídio de maneira mais objetiva e mais direta, mais explícita, eu vou abordar algumas coisas para conseguir dar um fundamento melhor na discussão sobre suicídio, tá bom? A perspectiva que a gente vai falar aqui sobre suicídio é muito mais emocional, tá bom? Normalmente as falas de suicídio trazem uma estatística, traz uma bagagem mais política. A gente aqui vai trazer um pouco mais sobre a parte emocional, sentimental e como lidar com isso. Então a gente vai estar trazendo aqui algumas estratégias que podem ser usadas para ajudar quem está nesse mergulhado nessa coisa que é o suicídio, tá bom? Então vamos lá. E aí uma coisinha, Hugo. Manda Só ver. falar uma coisinha. Na verdade, assim, por que veio também esse tema, além de ser setembro, né, o Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio? A gente vê que no nosso grupo de homens e os homens em geral, eles não têm é, não trazem a emoção, eles não trazem o sentimento, assim como a maioria das mulheres, né? Não é todo mundo também, não dá para generalizar nenhum nem outro. Mas normalmente os homens não sentem
muito os sentimentos, não sabem o que está acontecendo com eles, e enterram várias coisas, e isso é muito, os dados, né, de suicídio entre os homens é muito maior até por conta disso. Então por isso que a gente traz isso forte para o Círculo de Fogo, que é o grupo de homens, né, mas que na live aqui a gente acaba inclusive fazendo isso para todo mundo, né, todo mundo acaba recebendo, né? Sim. Mas a ideia justamente dessa discussão é trazer isso para o ambiente masculino, por causa que os homens são 70% dos suicídios é dos homens. Tá bom? Por quê? Por causa disso que o Fernando abordou, que a gente vai trazer aqui. Tá bom? Então vamos lá. Todo mundo tem sentimento e emoção. Sentimento e emoção é algo vivo, vem, interage com a gente e depois vai embora. Só que o detalhe é que a gente não aprende a sentir as emoções e a lidar com elas. O sentimento mais comum que as pessoas não sabem lidar, que a maioria das pessoas não tem a capacidade de lidar de forma adequada, é a frustração. Então, basicamente, ninguém sabe lidar com frustração. O que é a frustração? Eu estou esperando que alguma coisa aconteça, eu crio uma expectativa e aquilo que não acontece. Então, eu me frustro, tá bom? E isso de maneira geral na vida, em todos os aspectos, de querer passar no concurso, conseguir um emprego, ter um filho, ou ter um relacionamento, ou a parceira ou o parceiro ser de um jeito que eu queira e não é. E existe uma frustração. Às vezes a frustração é velada, no sentido de que eu não vejo a frustração, ela está no meu inconsciente, só que ela existe e está agindo, tá bom? Então às vezes eu fico zangado com meu companheiro ou minha companheira, porque eu estou frustrado com ele, porque tenho expectativa que não é satisfeita. E aí eu me frustro e às vezes eu não vejo essa frustração. A maioria das pessoas são incapazes de lidar com a frustração, porque a gente não aprende a fazer isso. Quando a gente é criança, os adultos não trazem essa vivência para a criança de lidar com a frustração. A ideia é comunicar para a criança, não é tudo do seu jeito sempre. É isso que você queria, não está acontecendo, eu sinto muito. E acolher a criança e nomear esses sentimentos, que é o amadurecimento emocional. Nós, como adultos, a nossa caminhada de amadurecer as emoções, nossa capacidade de sentir, é isso, é reconhecer a emoção que existe, compreender e nomear. Tá? O nomear das emoções é uma coisa muito importante, a ponto de a gente comentar de se criar um dicionário pessoal de emoções, para a gente estar sabendo o que é que a gente está sentindo. Quando a gente traz isso para a criança começa a reconhecer e identificar que aquilo que ela está sentindo no corpo tem um nome, que é frustração, e que tudo bem sentir ela. Quando a gente pega ela, acolhe e fala, você está sentindo frustração, é assim, tudo bem, você não vai morrer. As pessoas têm a crença de que se elas sentirem, se elas mergulharem no sentimento, elas vão ser aniquiladas. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com o tema, tá bom? Mas por enquanto ainda não na gravidade do suicídio. Todas as pessoas sentem, todas as pessoas se frustram, mas a maioria das pessoas não tem a capacidade de lidar com esses sentimentos. O que as pessoas fazem? Reprimem. O que significa isso? É colocar para debaixo do tapete. Uma analogia que a gente gosta de fazer é: a emoção ou sentimento é uma bola, eu estou na piscina e eu coloco, não quero lidar com essa emoção, coloco escondo embaixo d'água e fico ali segurando. Mas isso exige um esforço segurar uma bola embaixo d'água, porque ela está querendo sair, assim como o sentimento e a emoção. Então eu estou gastando um esforço ali, eu tenho que estar concentrado, segurando, porque se eu dou uma bobeada, a bola explode e sai com muito mais força do que se a emoção chega, eu pego a emoção, olha, eu estou sentindo isso aqui, eu estou sentindo raiva. A raiva é assim, muda meu corpo assim, eu sinto a raiva aqui, sei lá, no peito, minha respiração muda assim. E aí eu abraço a emoção, esse é o jeito saudável de lidar com o sentimento. Eu acolho, dou lugar e, eventualmente, não demora. O sentimento vai embora. Ele vem, interage e vai embora. Se a gente não interage com ele, ele fica, tá bom? Que é isso da piscina. Tá? Você segura o sentimento reprimido, em algum momento ele explode. Agora imagina uma pessoa que está sempre reprimindo as emoções por anos.
é muito esforço. Esforço que a gente acha que não está fazendo, né? Estou aqui, mas eu estou cansado. Mas eu não estou fazendo nada, mas eu estou cansado. Porque inconscientemente você está segurando muitas emoções reprimidas. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente era criança, a gente foi ensinado que não pode sentir raiva. Então, as crianças são proibidas de sentir raiva. A criança começa a chorar, a chilique, e a criança briga, sei lá, dá um tapa, e a criança vai reprimindo, tá bom? Ou muita criança não aprende a sentir tristeza. Então, começa a sentir tristeza, fica ansioso, porque emocionalmente ela aprendeu que não pode sentir tristeza. E outra, né, Hugo, a frustração para a criança acontece muito. Eu vejo com meu filho, você deve ver com o seu também, porque assim, para a criança é tudo na hora, tudo do jeito dela e não acontece. Então, assim, com meu filho, muitas vezes ele fala assim: "Não, mas você mentiu para mim". Então, não é que mentiu, as coisas mudam. E eu entendo que você está frustrado, eu falo isso para ele, né? Mas as coisas acabam mudando e realmente hoje não deu para ser do jeito que você quer, mas a raiva que você está sentindo é pela frustração de não ter acontecido o que você queria. E aí, tá tudo bem ele sentir a raiva, só que ele sente a raiva dele num ambiente seguro. É legal que eu peço pra ele lá, ele pega a almofadinha dele, igual o seu, né? E bate lá no sofá lá e ele sente a raiva dele, mas dá assim, uma, duas porradinhas ali, ele já sentiu a raiva dele, já passou por aquilo e foi embora. Se não faz isso, ele fica lá emburrado, quebrando as coisas dele e ainda brigando comigo e com a minha esposa, né? Fala, Ju. Meu filho é a mesma coisa. Ele fica chateado, começa a bagunçar um monte de coisa, eu já sabe que tem alguma coisa errada. Eu vou lá, pego ele, ele não quer ficar no meu colo, e eu vou falando várias coisas, ele vai acalmando. Eu vou falando o que eu vejo que deve estar acontecendo com ele, e eu vou comunicando para ele, e vou perguntando: é isso que você está sentindo? Você está frustrado porque você queria, sei lá, um pão de queijo, papai não deixou porque a gente vai jantar? E aí ele vai entendendo e vai falando, assim, vai fazendo o que assim, hoje em dia ele já fala, assim, é isso mesmo. Tô sentindo não, mas tô chateado, sabe? Então, comunicar, o adulto ser a voz da criança é importante para a criança conseguir linkar a emoção com o intelecto que está amadurecendo aí. E aí Ah, a gente com a nossa criança interna também, né? Que é isso que exato, acontece. Porque às vezes você exatamente. sente essa frustração e você vê que é uma necessidade, que não é uma necessidade real, né? É uma necessidade infantil que você tem. E isso acontece muito de comprar um monte de coisa e tentar tapar um buraco, que é uma necessidade infantil que você não vai conseguir, né? Então, se você Exato. consegue ver que é isso e que é uma necessidade da sua criança, você pode chegar e se acolher, você, o seu adulto acolhendo a própria criança interna, né? E aí dando Uhum. voz para isso e seguindo em frente. Sim. E aí a gente chega no assunto de dor infantil, de ferida Uhum. infantil. Então, nós, todo mundo, quando foi criança, foi ferido em algum aspecto pelos pais, por conta da imaturidade dos pais e da criança, e todo mundo foi ferido. E existe uma dor infantil que dói muito. Só que a gente não dá conta de sentir essa dor, tá bom? A ideia é, com o trabalho de terapia e com autoconhecimento, a gente vai criando coragem para ter acesso a essa emoção que é a dor, entrar em contato e, e vivenciando isso. Ou seja, experimentar a dor. A gente tem muita emoção sentida, mas não experimentada. A gente sentiu quando era criança e reprimiu, não experimentou e ficou guardado. E existe aqui dentro. É uma bola embaixo da piscina, É. tá bom? E aí, qual a consequência? A gente não quer sentir a dor. O que a gente coloca por cima da dor para não sentir? O medo, tá bom? Então, medo é um fator que é uma pseudoproteção. A gente usa o medo para se proteger dos sentimentos fica o sentimento, o medo e a gente. Então, a gente não está em contato direto com o sentimento, mas sim tem uma camada que é o medo, tá bom? Como que dissipa o medo? O medo vem de um aspecto desconhecido da coisa que a gente sente medo. Então, existe a dor. Eu não quero sentir a dor. E existe um desconhecido aqui de eu acho que eu vou ser aniquilado. Tem essa crença. E aí, só que isso é uma crença errônea, porque a gente não vai ser aniquilado, pelo contrário. E quanto mais a gente entra em contato com esse medo, vendo no corpo, como que eu me sinto nesse medo, como é a minha respiração, onde que fica tensionado, em que lugar,
sabe? Quanto mais a gente entra em contato com esse medo, menos desconhecido fica o que era desconhecido e o medo vai dissipando. E a gente vai entrando em contato com essa dor, com esses sentimentos reprimidos, tá bom? O O, detalhe é, fala. eu já ouvi falar o pessoal que vai pular de paraquedas, eu nunca pulei, né? Porque eu não tenho coragem, medo do caramba. E que assim, o medo de pular de paraquedas é tão grande, que a pessoa vai morrer lá em cima, mas quando ela pula, quando ela tá voando, aquele medo ele já transmuta, porque assim, ela tá sentindo ali, e aí é muito louco isso, é o medo do desconhecido mesmo. Quando você tá passando por aquilo e você vê que aquilo não vai te matar, né? Não, você consegue passar, aí o medo vai se dissipando. Então assim, o medo é algo que trava, é algo que, assim, na maioria das vezes seria o melhor realmente enfrentar os medos, como todo mundo fala, né? Sim. O detalhe é, quando a gente não sente o medo, a gente vai ficando cada vez mais resistindo a sentir aquilo. Sim. Sempre que acontece alguma coisa que me lembra da dor infantil, já me dá aquele arrepio, eu fico com medo e cada vez mais eu vou ficando com mais medo de sentir o medo, É. tá bom? E aí vai criando camadas. Então tem aqui a dor, o medo da dor, o medo de sentir esse medo e assim por diante. Vai se aprofundando essa distância que eu tenho da raiz da questão, que é a dor, que é a ferida infantil, tá bom? O que é que as pessoas, em geral, fazem quando tem essa questão? Porque em todas as nossas situações de vida acontecem coisas que causam dor, causam raiva, causam ressentimento, revolta e medo. O que as pessoas fazem para não sentir? Elas se anestesiam, tá bom? Então existe aí um anestesiamento, tá? O que é isso? Um anestesiamento? Eu deixo de sentir, tá bom? É como se eu colocasse um muro entre eu e tudo isso que eu sinto, todos esses sentimentos que são desconfortáveis. Isso acontece com todas as pessoas, tá bom? O detalhe é, esse muro que a gente cria separa a gente não só dos sentimentos desconfortáveis, mas também dos sentimentos positivos, agradáveis. Então fico eu aqui separado de tudo que existe no campo emocional, de bom e de ruim. Só que a vida, vivenciar a vida é ter sentimentos. Então, quando eu me separo para não sentir e me anestesiar, ficar protegido, eu me separo da vida, eu me separo do outro, tá bom? Então, eu me isolo, tá bom? Se você não sente tanto raiva quanto não sente alegria, né? Nenhum Exato, nem outro, você não sente. E aí que exato. está a depressão, né? Porque tem isso também, a pessoa quando ela sente uma tristeza, ela não está depressiva, né? Ela está triste. Então Exato. ela sente ainda, ela sente a vida, ela sente a tristeza. E aí ela está na escolha de sentir a tristeza naquele momento, e ela tem a capacidade de sentir alegria, mas no momento ela está sentindo a tristeza. E se ela realmente não está sentindo nada e a vida está passando por ela, aí realmente ela está depressiva, né? Aí Exato. vai para esse não sentir da vida. Exato. E às vezes a pessoa ela é tão habilidosa em se anestesiar, em se isolar do sentir, em se proteger, que a vida vai passando e ela não sente nada. Qual o detalhe? Às vezes acontecem crises na vida tão fortes que a pessoa não dá conta mais de se anestesiar, de se proteger desses sentimentos. Eles continuam vindo. O suicídio é uma questão de agravamento desse anestesiamento. Tá? A pessoa não quer de jeito nenhum sentir tudo aquilo porque ela acha que vai ser aniquilada, ela tem um medo profundo de sentir tudo aquilo e, e ela tenta se anestesiar e não consegue, e ela chega a ponto de pensar numa solução que é retirar a própria vida. Tá bom? Isso que é o suicídio, o agravamento de tudo isso que a gente falou até agora. Tá bom? Agora, que tipo de crise é essa que eu falei? Que crises que podem acontecer na vida da pessoa? Como desenvolver De essa habilidade de controlar isso? controlar o sentimento? A gente vai falar isso aqui, porque isso é uma prática, isso é um cultivo. Mas eu vou falar agora, então. A, a prática de sentir o sentimento, de conhecer o sentimento, de forma a descobrir que não vai ser aniquilado, descobrir que não precisa se proteger dele,
Inicialmente é reconhecer o sentimento. Então é reconhecer as coisas da vida que engatilham o sentimento. Ver, nossa, aqui eu tô com raiva, sabe? É tipo, você tá na fila e alguém corta a fila e passa na sua frente. Ou então você está lá dirigindo e alguém dá um corte em você, sabe? Passa na frente. Você fica puto. E aí você vê, olha, aqui eu tô puto, aqui eu tô fudido de raiva. E aí você vê como que muda seu corpo. Você olha o seu corpo. Então você vê como que está a sua respiração, como que está a sua postura, se você se fecha, se você tensiona. Vê no corpo onde que está tenso, tá bom? Quando você começa a reconhecer esses momentos de raiva ou de tristeza, às vezes o seu companheiro ou sua companheira fala alguma coisa que te abala assim, você nem vê. Mas quando você presta atenção, nossa, você está triste. Você ficou triste com alguma coisa que a pessoa falou. Aí você olha, como que mudou sua postura? Como que mudou seu rosto? Sabe, seu olho fechou mais? Sabe, você ficou com vontade de chorar? Como que ficou a respiração, o tensionamento? Todo o corpo é um lembrete de como a gente está emocionalmente, porque está conectado corpo e emoção, tá bom? Então, uma tensão é um indicativo que está acontecendo alguma coisa. Então, você olha para o corpo, como que você está sentindo? Você vê, por exemplo, você está na frente de alguém que está falando um negócio para você, a pessoa mente ou te manipula. No seu intelecto, você não percebe que ela te manipulou, mas no sentimento, se você começar a prestar atenção, seu sentimento sabe que você está sendo manipulado. Exatamente. Exatamente. Esse cultivo de reconhecimento do corpo te permite começar a nomear, porque aí você passa a saber os sentimentos que estão passando por você pelo corpo. E depois você vai entrar em contato com o sentimento no campo emocional, tá E bom? Não outra, só no né? corpo, mas na sensação. Falei. E outra, a ideia nem é, Fábio, não é controlar, e sim sentir realmente, porque é essa ideia que a gente pensa muito nisso, eu tenho que controlar minha raiva e não posso sentir a minha raiva, ou sentir a vontade de assassinar alguém, né? A vontade de assassinar alguém, a gente tem, a gente sente, nós temos essa dualidade dentro da gente, uma luz e uma sombra, que dá vontade de, às vezes, matar alguém mesmo. O que que você vai fazer isso? Você vai reconhecer, e a partir do momento que você reconhece que você tem essa vontade, você não vai praticar, exatamente porque você sabe o que está acontecendo. Então, você reconhece e passa por aquilo, você passa por aquela raiva, e você sente a raiva num ambiente seguro, não no outro, assim não perdendo também a sua razão para o outro, e a tristeza também. Pô, tô triste, então, quer saber? Eu vou sentir minha tristeza. Isso mesmo, é um autoconhecimento. Eu vou sentir minha tristeza, eu vou chorar 1 hora seguida. Às vezes você não vai conseguir nem chorar 1 hora seguida, você vai chorar um tanto e você vê também se você não está entrando num drama, né? Às vezes com a tristeza. Se você já está dramatizando, ou se você está sentindo realmente que tem mais algo para você tirar. E é legal você realmente pôr para fora, chorar. E isso que a gente fala aqui também no grupo de homens. Que homem que chora, ou que reconhece que chora. Então, assim, por várias vezes nesse momento de pandemia e tudo mais, eu tive um breakdown aqui em casa e comecei a chorar. E meu filho veio perguntar, pô, mas o que que o papai está acontecendo? Aí minha esposa falou, não, ele está precisando chorar. Eu venho pro quarto e choro. E aí você passa pelo sentimento e você sai mais leve. Você não é aniquilado, como o Hugo falou, e você sai mais leve porque passou por aquilo. Exato. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, de perceber a vontade, porque às vezes a gente tem realmente vontade de matar, mas você se permitir sentir a raiva não quer dizer que você vai extravasar numa atitude. Você conseguir lidar com a raiva de uma forma saudável, segura, em um ambiente que você se sente confortável e seguro, é a melhor opção. Então, por exemplo, você está puto, você pode ir no seu quarto e começar a dar soco assim no ar, ou no saco de boxe, ou pegar o travesseiro, mandar ver no colchão. Tipo, eu faço isso, meu filho vê eu fazendo isso, vai e faz também. Então, as crianças vão aprendendo com a gente, tá bom? Então, por exemplo, um marido que bate na esposa na frente do filho, o filho pode vir a lidar com a raiva também da mesma forma. Então, existem formas e formas de se lidar com a raiva. Se você está querendo cultivar um autocuidado, formas de se lidar com a raiva de uma forma segura uma boa pedida, tá bom?
E tudo isso é um autoconhecimento emocional, tá bom? Mas, bom, respondendo a sua pergunta, é olhar para o corpo e eventualmente você vai entrar em contato com as emoções, tá bom? E assim você não fica refém das emoções, ou seja, a bola sai da piscina, explode e acaba com tudo, saca? Às vezes, tipo, centésima vez que a pessoa pisa no seu dedinho e aí você grita, explode, não pelaquela vez, mas por 100 vezes que pisar no seu dedinho, você desconta tudo numa pessoa só, sabe? Às vezes é alguém inocente que pisou sem querer, tá? Enfim, vamos lá. Que tipo de crise que acontece na vida que pode levar a um surto de suicídio? Tá bom? As pessoas, muitas vezes, elas criam uma imagem de si mesmas, uma autoimagem, do que ela é, principalmente à frente à sociedade. Então, é o papel ou a persona que a pessoa se enquadra. Então, às vezes, a pessoa é um pai de família, ou é um brother, né? Um cara, sei lá, um moralista, um cara de igreja, um cara que ganha dinheiro, e acontece uma crise, o cara perde o emprego, perde o cargo, a empresa fale, e o cara não tem mais dinheiro. Então a pessoa tem ali uma quebra e ela se descola da imagem que ela tinha dela. Então, nossa, eu não sou mais aquele cara rico. Então quem eu sou? Esse rompimento da identidade dela causa uma angústia, um sentimento de estou perdido, que causa tudo isso, todo um encadeamento de emoções e de medo, tá bom? Ou seja, quando a gente tem uma autoimagem da gente e acontece alguma coisa que quebra isso, cria-se uma situação bem desconfortável. Então, outras coisas é tipo, você está no relacionamento, acha que está tudo bem e quebra, né? Tem um divórcio, assim, do nada, entre aspas, e aí você fica, tipo, perdido, sabe? Ou então, você está lá de boa e aí engravida, né? E aí, tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Então, existem várias coisas na vida que podem ser consideradas como crise ou não, mas que às vezes descola o que a gente achava é expectativa, o que a gente achava que ia acontecer do que está acontecendo, da realidade, ou dessa autoimagem nossa descola do que a gente acha que a gente era. Só que a gente nunca é aquilo é um papel que a gente pega para cumprir, tá bom? Mas a nossa identidade é sempre isso aqui dentro da gente, que é uma outra discussão, tá bom? Hugo, e aí falando um Fala. pouco da pandemia, né? E aí tá Hum. todo mundo na internet, todo mundo nas redes sociais e, e a galera vendo o pessoal no Instagram, na piscina, com grana, e de repente o cara tá ferrado, que ele perdeu o emprego, a mulher largou dele, sei lá, aconteceu um monte de coisa com ele. Isso é muito, muito complicado, né? Ele entra numa frustração muito grande com a vida dele. E falando de redes sociais, inclusive, a gente estava assistindo o vídeo da Rita Von Hunt, que é do Tempero Drag, e ela fala do cancelamento, né? O cancelamento das pessoas. E isso está acontecendo muito, a gente vê nas redes sociais, na vida digital das pessoas. A pessoa, foi o que você falou, ela tem uma imagem dela, e principalmente na rede social, ela tem uma autoimagem dela ali, ela acha que ela é aquilo, na verdade, às vezes ela até ganha dinheiro com aquilo, e por algum erro, ou então é, algo que ela falou ali e que às vezes até soou diferente, como alguma fobia, gordofobia, homofobia, qualquer coisa, ela é cancelada. O pessoal coloca uma atitude da pessoa como que ela é aquilo, entendeu? A pessoa ela é racista, ela não teve uma atitude racista. Isso que a Rita fala bastante no vídeo dela. Ela é racista, então ela é cancelada. Ela perdeu a vida dela digital e que às vezes, muitas vezes para as pessoas é tudo para ela, inclusive nesse momento. E ela é cancelada e todo mundo que segue acaba participando disso. Se você segue uma pessoa que teve uma atitude racista, você também é racista. E você se torna uma pessoa racista. Isso é muito louco. As pessoas fazem esse cancelamento pelas atitudes. E eu fiz também, inclusive por conta de política e tudo mais, nesse momento que a gente está passando, algumas pessoas que tinham uma opinião diferente da minha, eu acabei cancelando da minha vida. Porque eu falei assim, não, ele é isso. Ele é tudo isso que o outro partido é. Mas na verdade não é. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa que também tem
algumas coisas ruins, né? A gente tem os dois, de novo, as duas Ruins não, coisas. né? Diferentes. Ruins não, diferentes, exatamente. Diferentes. Sombra e luz, né? Temos as duas coisas dentro da gente. Então, assim, uma hora ou outra sai alguma coisa diferente, né? E aí incomoda os outros. Então, Sim. é muito importante, todo mundo que vê esse vídeo aqui, ou que também puder ver o vídeo dela, muito importante tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado quando alguém, algum amigo seu principalmente, tiver uma atitude diferente daquilo que você não acredita, não torna aquela pessoa, aquela atitude que ela fez. Vê quem ela é realmente, né? E era mais para colocar essa parte também do cancelamento, que é muito importante. Sim. Para alguém que tem, no caso, né, uma identidade própria muito vinculada com a identidade social dela, se ela sofre um cancelamento, rompe muito. Tipo, é uma ferida na identidade dela. Então ela não é mais quem ela sempre achou que fosse. Então isso pode causar também uma tendência suicida. Tá bom? Então esses são tipos de crises mais fundamentais que geram um aprofundamento, né, nesse sentimento de anestesiamento que não dá certo, que leva ao suicídio, tá bom? O detalhe é, ah, como fazer? O que fazer, então, quando a pessoa está numa crise tão fodida, eu não sei se pode xingar aqui, né? Agora já foi. Difícil, tão difícil que o que ela faz? O que ela pode fazer? Porque para quem está pensando em suicídio, nada mais importa. Pode ter família, filhos, emprego, tudo perde o peso por conta da profundidade da dor que se sente. Tudo perde o peso e a solução que parece que é a única é tirar a própria vida. Isso é muito difícil. O que fazer então? Se a pessoa está nesse lugar e ela não quer cometer isso, o que ela pode fazer? Então a gente vai trazer aqui algumas coisas, né? São alguns gatilhos de presença, porque a ideia fundamental é perceber que a minha identidade não é aquilo que eu sempre achei que fosse, que é a minha autoimagem. É trazer para a vivência corporal e para a vivência do dia a dia que a minha identidade não é aquilo que eu sempre achei que fosse, mas sim algo que está aqui. Então a gente chama isso de gatilhos de presença. Trazer a consciência para o que está acontecendo agora, aqui e agora. Tá bom? Então, por exemplo, você ouve um som, foca nesse som. Tipo, o som é um gatilho para te lembrar de que é importante olhar para você. Então, você olhar a sua respiração, olhar o que está acontecendo aqui, quem está aqui, onde estão as coisas. Então, toda vez que, por exemplo, um gatilho interessante, toda vez que você for abrir uma porta, pega na maçaneta. Aí você pega na maçaneta e, tem que prestar atenção aqui, como que eu tô? Minha respiração, onde que eu tô pisando, sabe? Aí abre a porta com toda a atenção, passa, fecha a porta do armário, porta do carro, sabe? Sai do carro, fecha a porta, aí para um pouco, onde que eu tô? O que que tá acontecendo aqui? Olha tudo que tá ali no ambiente, se tem pessoa, tá bom? Então, tem alguém Sai do ali com você. automático, né? Exato, sai do automático. Porque o automático é um anestesiamento, muitas vezes. Então a ideia aqui é sair do anestesiamento para a presença, para você poder ter a oportunidade de olhar como você se sente e entrar em contato com esse sentimento. Para o sentimento interagir e fluir, tá bom? E aí essa necessidade de anestesiar deixa de existir por causa que isso vai dissolvendo o medo e a dor. Só que isso não é rápido. Tá bom? Isso não é do dia para a noite, nem de quinta para domingo. Isso leva anos. Mas se você faz um pouco por dia, vai melhorando. Tá bom? No nosso site, no texto desse tema, a gente colocou lá um resumo de vários gatilhos interessantes para as pessoas usarem. Tá bom? Mas a ideia é essa, é ancorar a presença no corpo para olhar o sentimento. O corpo ajuda muito a entrar em contato com o sentimento. Principalmente para os homens, que muitas vezes não tem prática nenhuma de entrar em contato com o sentimento. De saber como que se sente. Porque, por exemplo, eu estou ansioso. O que tem aqui por trás? Não sei. Como que eu faço para sentir? Não sei. Sabe? Muitos homens são assim. Qual é o primeiro passo? Tá bom? Aqui no nosso canal a gente sempre traz isso. Qual é o primeiro passo que você pode dar para se ajudar nisso? Olha para dentro. Pega esses gatilhos para te lembrar de olhar para dentro.
tá bom? Olha para o corpo, tá bom? Tá? É isso. Em outras palavras, A você quer falar alguma respiração, coisa? a respiração, Sim. inclusive, né? Eu acho que assim, por vários momentos também, quando eu tô no automático e aí eu paro e vou para a presença, eu vejo que a respiração, ela tá curta, ela tá só num golinho ali, ó, não tá tomando vida, sabe? Ela É. vem um pouquinho, só fala assim, nossa, eu não tô respirando, eu não tô respirando. E aí volta e respira. Aí você vê que de repente você está ansioso, você está bravo, você está, sabe, triste. Aí você consegue conectar de novo com o seu corpo, né? E Uhum. isso é um exercício de presença e o exercício também. Agora falando aqui um pouco exercício físico, né? Uma Hum, yoga ou então uma corrida, ela te traz para a presença, né? Porque você movimenta o corpo e como você falou, o corpo traz para a presença, né? E aí eu não sei exato. se você vai falar algo, mas aí eu já vou Hum, comentar. manda ver. Por que que a gente fala da presença, né? Porque quando a gente fica no passado, buscando memórias antigas, porque quando quando eu era adolescente, alguma coisa assim, putz, aí que eu era feliz, que eu não tinha responsabilidade, alguma coisa assim. Não é o meu caso, eu só estou citando aleatório, viu? Quase Hum, nada. Então, assim, acontece isso, porque você fica buscando coisa do passado e você não fica feliz na presença. Você não consegue viver no passado, o passado já passou, né? É meio lógico, inclusive porque várias pessoas falam, várias vertentes falam sobre isso, mas é lógico, mas não é fácil. Tem que se lembrar o tempo todo de estar na presença. Porque é fácil você voltar ao passado, ficar relembrando das coisas, pensando no que passou, em vez de viver o presente. Ou então, ficar no futuro. Entendeu? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando sair aquela resposta, aí que eu vou ficar tranquilo. Eu vou conseguir não ficar ansioso. Enquanto isso, eu vou ficar ansioso mesmo porque eu não tenho outro jeito. É muito louco isso, porque assim, a resposta do futuro, por exemplo, algo que você está esperando, com certeza tudo que você está tentando entender e que acha que vai acontecer, não vai acontecer igual. Nunca vai acontecer igual. Você nunca vai acertar do jeito que vai acontecer aquilo que você está imaginando no futuro. Então, assim, não adianta ficar lá no futuro, adianta você ficar na presença. Uma coisa que eu digo também sempre é que você no futuro, não ficando aqui no presente, você pode, em 5, 10 segundos, você pode virar um drogado na rua, largado. Porque, de repente, uma briga com o seu companheiro ou sua companheira, você pode, putz, vai me largar, aí eu vou perder meus filhos, aí eu não vou conseguir trabalhar, vou perder meu dinheiro, não vou ter a casa, vou estar na rua, vou começar a usar droga, acabou. 5 segundos eu sou um drogado na rua. E você vive aquilo. Aquele sentimento você está vivendo. E não é real, porque no real tá tudo bem, é só uma briga. Você tá bravo, ela tá brava, você entende a outra pessoa ou não. Então assim, é muito importante ficar na presença e é muito importante ter os gatilhos, porque é, a gente não está acostumado a ficar na presença. E outra coisa que pode nos ajudar a ir para a presença, né, e também tirar alguns vícios, é sobre os hábitos que a gente tem. E isso eu mudei um hábito meu que me ajudou bastante, que é, por exemplo, sentar no sofá de sexta-feira para assistir alguma coisa e abrir uma cerveja. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você vê que você quer parar de beber, por exemplo, e você viu que tem o gatilho, qual é o gatilho? Sentar no sofá. Você faz o quê? Você não senta mais no sofá de sexta-feira. Você pode sentar depois, mas você vai fazer um exercício primeiro, depois você volta, toma um banho, aí depois você faz, você já mudou o hábito. E o hábito pode mudar a sua vida, né? E aí você, com exato. certeza, muda com um hábito que você muda, às vezes você muda a vida inteira. Você começa a comer Verdade. melhor, você começa a exercitar, você muda tudo. Você arruma um novo emprego, um novo companheiro, companheira, e assim vai. É verdade. É. Às vezes, isso é uma coisa importante que você falou do hábito, porque muitas vezes a gente tem hábitos destrutivos e para mudar basta uma atitude ali para fazer diferente. Então, sei lá, a pessoa pode, por exemplo, entra no quarto e sempre que entra no quarto fica deprimida porque lembra das coisas, muda o quarto, sabe? Muda a cama de lugar, sabe? Muda o travesseiro de lugar, começa a dormir de outro jeito, sabe? E aí muda aquilo, sabe? Isso é importante mesmo. A gente vai pegando coisas como autocuidado, pegando hábitos mais
atitudes mais saudáveis para que isso cultive, frutifique como saudável, um hábito mais saudável mesmo, tá bom? Falando um pouco em outras palavras, importante aqui, qual é a alternativa do anestesiamento? Então, falar de outra forma aqui para essa questão, porque todo mundo se anestesia para não sentir por medo da dor e das emoções. De que outra forma eu posso abordar aqui uma alternativa de anestesiamento? Trazer aqui um pouco do significado de passividade, porque existe a atividade e a passividade. Na nossa sociedade hoje, é muito fomentado a atividade. Fazer exageradamente. Então, sei lá, o parceiro ou a parceira fala de alguma coisa que é um problema ali na casa ou com os filhos e está colocando a responsabilidade em você e você pode falar, tá, beleza, o que eu faço? O que é para fazer então? Vou lá e faço. Só que isso não resolve para tudo, principalmente no campo do sentimento. No sentimento é preciso de uma passividade, de sentir, parar e sentir. Então eu estou aqui com dor, sabe? Estou aqui chateado com a minha vida profissional, por exemplo, porque não é do jeito que é, e eu estou me sentindo frustrado. Estou com frustração. O que eu faço para sair da frustração? Não dá para fazer nada, a não ser parar e sentir, ir para a passividade. Tá bom? Uma analogia muito legal para isso é quando você planta uma semente para cultivar uma planta. Então você pode fazer várias coisas. Você pode preparar o solo, adubar o solo, mexer ali, tirar as ervas daninhas, plantar a semente, colocar ela ali na profundidade correta, enterrar, regar a quantidade certa, escolher o local para o sol bater legal ali. E é isso, mas você fazer com que a planta brote e vire uma semente, você não pode fazer nada. Você tem que esperar, confiar no processo. Se você ficar na ansiedade, será que já brotou? E ir lá e cavar e abrir para olhar a semente, você vai interromper o processo de ela cultivar e às vezes você pode inviabilizar ela de realmente brotar e ela estraga. Tá bom? Então é necessário esperar nesse contexto. Mas para tudo na vida é importante ter o lado de atividade e o da passividade, tá bom? Então, por exemplo, tô procurando emprego, aí faço tudo, faço currículo, mando currículo, faço entrevista, mas você não pode fazer nada além dos passos que te é exigido, e depois você tem que esperar, sabe? Isso para tudo na vida. A mulher tem conectado a ela muito essa característica fenomenal de passividade. Quando ela gesta uma criança, ela fica lá 9 meses criando um corpo ali dentro dela, na passividade, sabe? Ela está fazendo, mas não é uma atividade ativa, escolhendo útero, faço isso aqui, hormônios, faço isso aqui para criar o bebê. E tudo aquilo está na passividade da consciência dela, sabe? Então isso é muito louco. Então no caso dos sentimentos, precisa parar e sentir. Esses gatilhos de presença ajudam, porque encaminham para a passividade interna, tá bom? Então vou aqui sentir a minha frustração. E aí, Como que está a minha lembrando, respiração? Fala. desculpa Manda cortar ver. algo que a gente Tudo nunca bem, tudo sabe bem. mais ou menos o momento de Sim, falar. Mas tudo assim, bem. e é exatamente isso, né? Que é o nosso trabalho com o masculino, que é da energia do masculino para ele se tornar, né? Ele sair do masculino tóxico, então transmutar para o masculino saudável, é ele realmente também se conectar com a energia do feminino, que é da passividade, porque é muito difícil para nós homens esperar alguma coisa. E foi o que você falou, a mulher, pô, ela espera 9 meses ali uma vida, e eu ia surtar, eu não ia conseguir, porque eu não tenho essa essência, né, que é mais feminina. Eu tenho a passividade dentro de mim, mas eu não tenho como essência. Então, assim, a partir do momento que as duas energias, a atividade e passividade, masculino e feminino, estão equilibradas dentro da gente, aí a gente realmente consegue fazer as coisas melhor, né? Não é só o masculino, não adianta só os homens buscar a energia masculina para você poder realmente ficar melhor. Não, você vai ter que equilibrar, você vai ter que ter o feminino também, e as duas elas vão se equilibrando e você vai ficando mais autoequilibrado, se conhecendo melhor, né? E o autoconhecimento também. Isso que você trouxe realmente é muito importante.
A gente é homem, tem os homens, tem as mulheres, mas dentro dos dois tem masculino e feminino, tem as energias de atividade e passividade. A ideia é equilibrar, porque muitas vezes não está equilibrado. Como que equilibra? Cultivando isso. Então, eu que tenho dificuldade em entrar na passividade, preciso ir lá e ficar na passividade para ver como é que é, para cultivar, para ver que não morro. Não morro se eu esperar um pouco para aquilo que eu quero. Faço tudo, pago o preço de fazer tudo, mas o esperar também é pagar o preço. Que é o que? É o confiar no processo. Faço tudo para dar certo. Vou confiar no processo. Sabe? E entro na passividade. Esses gatilhos de presença ajudam a entrar na passividade, ou seja, olho a respiração, olho o meu corpo, vejo se está tensionado, vejo como é que eu estou, vejo como estão meus pensamentos. Tá bom? Tem o corpo, as emoções e os pensamentos. Quando você está ali olhando, como que está seu pensamento? Está assim, um monte de pensamento? Aí você começa a olhar e ver como é que está o pensamento, começa a focar em focar só em olhar, e aí o fluxo de pensamento vai parando um pouco. Isso é meditação. Não é o foco aqui agora. Mas isso faz parte também do processo. Isso é legal falar, Hugo, porque, tipo, Sim. a meditação, né, muita gente fala, não, porque eu não consigo ficar sem pensar em nada, falando rapidamente, mas que não é o foco, porque, assim, é você olhar e reconhecer os pensamentos, entendeu? Você reconhece o pensamento, ele vai, reconhece o pensamento, vai. Isso é meditação. Sim. Uma coisa muito legal também de falar também aqui nesse contexto de suicídio é que nem todo mundo chega a ter pensamentos de suicídio, mas muitas pessoas flertam com a morte. Flertar com a morte. Como que você flerta com a morte? Como assim? Eu estou aqui na vida, vivendo a minha vida, como assim eu estou flertando com a morte? Muitas vezes a gente tem muitos comportamentos e atitudes que são doentios, tá bom? Os vícios são flertar com a morte. Então, por exemplo, fumar, às vezes é um flertar com a morte porque gera alguns malefícios na saúde, sabe? Beber muito a ponto de ficar, de ter um comportamento negligente, por exemplo, dirigindo ou agindo no meio familiar, é um flertar com a morte. Não só com a própria morte, mas com a morte da família, com a morte da relação, com a morte do emprego. Todas as nossas atitudes que não são centradas no autocuidado, muitas vezes levam à morte de alguma coisa que nos é cara. Tá bom? Então, ser negligente no trabalho pode nos custar o nosso emprego. E isso não deixa de ser flertar com a morte. Tá bom? Flertar com a morte de algo. Agora, com relação à nossa vida, existem muitas atitudes que a gente pode estar fazendo que é literalmente andando na beira do precipício. E está ali no perigo de cair, mas opa, estou aqui. O que é isso? Por que, que as pessoas flertam com a morte? Muita gente está na rotina de diariamente fazer as mesmas coisas e se sente prisioneiro daquela vida que ela mesma criou. Às vezes criou porque as pessoas esperavam que ela fizesse aquilo, então ela é prisioneira daquela autoimagem, prisioneira daquele papel que ela tem e, e ela está simplesmente cansada daquilo. Então, até quem tem muito dinheiro precisa ter sempre muitas atitudes relativas a isso e nunca fazer algo que realmente quer. Ou alguém que tem muita dificuldade financeira e que está sempre precisando trabalhar em algo que não gosta, com um chefe autoritário, porque precisa receber aquela grana ali para pagar as contas e sustentar a família. A pessoa pode se sentir prisioneira daquilo, tá bom? Sem uma liberdade. E isso é uma angústia muito grande, que pode não chegar a levar ao suicídio, porque às vezes leva, mas pode fazer a pessoa flertar muito profundamente com a morte, tá bom? Com os vícios, com atitudes que são destrutivas, tá bom? Então, fazer sexo com negligência, sabe? Engravidar com negligência, dirigir com negligência, tudo isso são flertes com a morte. Então, fica a reflexão aqui para todo mundo que estiver assistindo, como que você possivelmente pode estar flertando com a morte e por quê? Fala. Inclusive, dando um exemplo, eu passei muitos flertes com a morte na minha adolescência, na minha vida mais antes de casado, né? Porque assim, o homem é o macho
ele não pode levar desaforo, ele tá na balada, o cara vem e treta com você e você vai pra cima porque você é macho, você vai fugir. Os seus amigos vão falar o quê? Ah, não tá fugindo da briga? Vai lá, o cara mexeu com sua mulher ou qualquer coisa assim, aí você vira o macho e vai lá. Só que assim, várias vezes aconteceu comigo um monte de coisa, não chegou a acontecer o pior, mas era um flerte com a morte, de apontar arma pra cabeça, um monte de coisa. Então assim, não tá tudo bem, sabe? Não, não tá tudo bem alguém pegar, apontar uma arma pra sua cabeça, você brigar no trânsito, sair na mão com o cara, chutar a porta do cara, qualquer coisa assim, não, não tá tudo bem, sabe? Tem que tomar consciência, você tem que tomar consciência de que você está flertando com a morte, sabe? Eu, no caso, no passado, eu estava flertando com a morte, mas eu não. Falavam para mim, mas você podia ter morrido. Mas, podia ter morrido. Mas, assim, não tinha esse autoconhecimento, esse entendimento de que eu queria, uma parte minha grande, não queria estar na vida. Agora, por que que não queria? Eu nem sabia. Exato. Nem sabe o que está acontecendo internamente. Então você não liga, você não escuta, não internaliza aquilo que a pessoa falou. Ah, mas você podia ter morrido. Aquilo não faz sentido para você, né? Então, se fizesse sentido, talvez já cairia uma ficha. Eu falo assim, opa, peraí, eu podia ter morrido realmente. Uhum. Caralho, eu não quero morrer. Ou então sim, uma parte minha quer morrer. Então, assim, é muito importante e a gente coloca aqui para quem passa por isso, a maioria dos homens, assim, há vários amigos meus eu já vi que passaram por isso, assim como eu, e não está tudo bem. E a gente no grupo a gente fala isso bastante, a gente acolhe, porque se você falar sobre isso num churrasco, no barzinho, tomando cerveja com seus amigos, os caras não vão ligar para você. Não porque eles não gostam, mas porque não está fazendo sentido para eles o que você está falando. Assim como para você também não fazia. Agora, se está fazendo sentido para você nesse momento, procura um grupo que você pode ser acolhido e falar disso. Que as outras pessoas vão entender o que você está falando, sabe? E aí trazer isso para a luz e ir melhorando, sabe? E evoluindo e ficando na vida, né? Que é o que a gente veio fazer aqui. É muito legal isso que você falou, porque tem duas partes dentro da gente. Tem a parte que quer estar na vida, tem essa parte, e tem a parte que não quer. Não é porque tem uma parte que não quer estar na vida que está tudo horrível, mas é importante olhar, tá bom? Porque a gente está andando à beira do precipício, mas não caiu. Por que que não caiu? Porque tem uma parte ainda que quer estar na vida, quer estar ali e fazer as coisas da vida e viver. Mas tem uma parte que não quer. Então é importante olhar para essa parte que não quer e investigar, ver os sentimentos, ver as memórias, ver as dores, ver o medo, entrar em contato. Para isso precisa de muita coragem. O autoconhecimento exige muita coragem, tá bom? E honestidade no mínimo consigo mesmo. É olhar para dentro e falar, realmente, eu quero morrer. Tem essa parte de mim que quer morrer. Por quê? Porque eu não dou conta, por exemplo, de sentir frustração. Por exemplo, a minha mulher quer separar de mim. Eu não dou conta de sustentar essa frustração. Ou então, meu emprego tá difícil pra caralho. Eu não quero trabalhar no emprego que eu tô. É uma puta frustração. Não quero essa frustração pra minha vida e eu faço com a morte. E Então, aí tem que buscar ajuda, né, Hugo? Tem que pegar alguém, exato, um exato, profissional, um grupo para poder falar sobre isso, né? Porque a partir do momento que você exato. fala sobre isso, aquilo toma uma força, né? De que você realmente não quer ou que você quer e vai ver o que está acontecendo com você, né? Só para Exato. E avisar, às ó, vezes que você. falta 7 minutos para a gente ver Sim, se sim, termina. sim. E às vezes é um vício flertar com a morte, porque a pessoa que está no automático e não está sentindo na vida e flerta com a morte é uma puta adrenalina. A pessoa Uhum. pode se sentir muito vivo, É, tá ali se arriscando, sabe? E às vezes existe um vício com relação a isso, só que pode acabar dando muito errado, é. tá bom? Então é muito importante olhar para tudo isso. Então, em resumo aqui, no nossa live, a gente traz como uma coisa importante para o autocuidado é ter gatilho de presença e olhar para si, olhar para dentro, olhar para o corpo. O corpo chama a presença para os sentimentos. E olhar os sentimentos e sentir e experimentar os sentimentos é importante para, principalmente para vivenciar que se eu sentir, eu não morro, eu não sou aniquilado. Tudo bem sentir, e só sentindo que o sentimento vai embora. Então eu estou sentindo frustração.
Essa frustração só vai embora se eu experimentar ela, se eu sentar, olhar para ela, ver por que eu estou frustrado, sentir em que lugar do corpo, dar lugar para essa frustração, conversar com essa frustração, falar, eu estou vendo que eu estou frustrado, eu acolho essa frustração porque ela faz parte de mim, tá bom? E depois disso, essa frustração vai embora. Só que você só vai acreditar nisso que eu estou falando depois de experimentar isso, que o sentimento realmente vai embora, tá bom? E quando E a é gente assim com todos começa os isso é sentimentos. difícil, né? Quando É, mas começa. Porque, depois assim, sim. se você nunca experimentou um sentimento, né? Nunca parou para sentir, para experimentar, no começo você vai fazer assim, tá, mas eu não estou conseguindo sentir. Mesmo assim, a gente Exato. que faz isso diariamente, quase, né? Às vezes a gente fala, puta, eu não estou conseguindo sentir isso, né? E é um exercício, né? Todo dia pegar e trazer isso e vai sentindo que isso vai tornando parte de você, né? É tipo escovar o dente. Quando a É, gente começou a escovar o dente, sentir o sentimento é a mesma coisa, é é, igualzinho, tá bom? legal. Então, gente, a gente fez um texto discorrendo sobre isso de uma maneira mais profunda e mais entrelaçada, está no nosso site. Tem um resumo lá de gatilhos legais de presença e também algumas referências legais para quem se interessar sobre o assunto, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro inteiro sobre presença no momento presente. É muito legal, ele traz muitos exercícios práticos de como ficar na presença. Tem outro livro que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E esse eu não li, mas o Fernando leu. E tá nas referências também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, que possam ter umas reflexões importantes aí para vocês. E, por favor, compartilhem se vocês acharem legal achar alguém que precisa disso ou até para a pessoa conhecer, tá bom? E lembrando, né, Obrigado aí, Hugo, viu, gente? Manda ver. que semana que vem, novamente na quarta-feira, às 20 horas, a gente traz uma nova live com um novo tema. E mais uma questão aqui dessa live, no mesmo texto, a gente vai colocar ali uma intenção, uma meditação É, que você pode fazer no começo do dia, ou então em algum momento do dia que você conseguir parar para poder fazer, para você sentir isso, sabe? Você põe essa intenção para poder ir transmutando toda essa energia que a gente falou aqui. beleza? Valeu aí, Valeu. gente. Falou, Hugo, obrigado. Falou, gente, É só, obrigado. só apertar em encerrar, né? Eu acho que é. Tá bom, Encerra aí e beleza. depois salva. Tá. Abraço. Abraço. Falou.